Imagina que você tem 1 minuto para convencer a produtora dos sonhos a abraçar o seu projeto. Nessas situações é ótimo ter uma sinopse. Uma sinopse é o resumo em prosa da história do seu filme, da sua série, do seu livro, em no máximo 3 páginas, mas idealmente até 1 página. Ela é mais comprida que uma logline, que é a sua história resumida em mais ou menos 1 frase, e ela é mais curta que um argumento, que, grosso modo, é o seu filme contado em prosa. Depois eu explico melhor isso num outro vídeo. Você pode usar a sinopse basicamente para 2 finalidades. Uma, para te ajudar no seu processo de criação da história, e outra, para ajudar a vender essa história, a convencer alguém a assistir ou a produzir ela. Mas para que eu vou escrever para mim um resumo da história que eu mesma criei? No livro The Dramatic Writer's Companion, o Will Dunn fala que escrever uma sinopse é trabalhar dentro de limites. E que quanto mais rígidos esses limites, maior vai ser a sua necessidade de priorizar ideias relacionadas diretamente ao enredo principal e, portanto, maior vai ser a sua oportunidade de entender o que realmente importa para sua história. Eu não consigo parar em 3 páginas, imagina 1, que absurdo, como eu faço isso? Uma dica para você conseguir escrever uma sinopse sucinta e eficiente é deixar as cenas da sua história de lado e tentar focar no arco, na espinha dorsal dela, contar só o principal. Eu recomendo evitar indicar diálogos na sua sinopse, a não ser que eles sejam absolutamente primordiais para sua história. Na prática, isso vai garantir que você tenha um texto coeso, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de forma. Um parágrafo vai se ligar ao outro e cada evento principal que você escolheu colocar lá vai ter alguma relação de causa e consequência com o evento anterior e com o próximo evento. Se eu tenho que ficar cortando tudo, então o que eu vou pôr nesse negócio? A pessoa que está lendo precisa, antes de tudo, conhecer o universo em que essa história acontece, entender quais são as personagens principais e quais são os conflitos principais relacionados a essas personagens. A partir daí, você desenvolve esses conflitos, traz as complicações principais, os maiores pontos de virada e resolve todos eles, começo, meio e fim. Quando a gente está falando de uma sinopse para a indústria e para a gente, não existe spoiler. Uma produtora quer saber a história inteira. Eu, para conseguir escrever, preciso saber a história inteira. Todas as questões que a gente colocou no começo da nossa sinopse, a gente fecha até o final dela. A não ser, evidentemente, que o seu filme tenha um final aberto de fato. Quando a gente escreve sinopses para projetos audiovisuais, geralmente a gente segue algumas diretrizes. A primeira delas é escrever no presente do indicativo. Eu não escrevo o que a Esté falou para a câmera ou o que a Esté falará para a câmera. Eu escrevo o que a Esté fala para a câmera. A segunda diretriz é escrever a sinopse sempre em terceira pessoa. A Esté olha para a câmera, não eu olho para a câmera ou você olha para a câmera. Porque quando a gente escreve uma sinopse para um projeto audiovisual, a gente quer que a pessoa que está lendo veja o filminho ou a série, enfim, passando na cabeça dela enquanto ela lê. E quando a gente assiste a um filme, a gente assiste aqui, agora, no presente e de fora do filme. Ou seja, em terceira pessoa. Como sinopses são textos curtos, elas costumam ser em ordem cronológica. Imagina você contar para sua amiga uma história de alguma coisa que aconteceu com você e você vai do começo pro fim, pro meio, pro fim, pro começo, pro meio, pro fim de novo. Vai ficar muito difícil para quem tá lendo 1 página sobre um filme de 2 horas entender o que acontece nele se eu ficar indo e voltando no passado o tempo todo. Outra dica, já que a gente tá falando de audiovisual, é tentar deixar o seu texto o mais visual possível, ou seja, trazer imagens marcantes e sucintas para ele. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo sobre o Parque dos Dinossauros, eu diria que lá tem clones de dinossauros e plantas pré-históricas. Bem visual. Também é bom focar nas personagens, já que são as personagens que vivem a história, nas motivações dessas personagens e, caso essas personagens sofram mudanças, enfatizar essas mudanças no texto. E a dica final é um pouquinho mais complicada, que é tentar fazer com que transpareça o gênero da sua história no seu texto e também o seu estilo de escrita. Ah, então se for uma comédia, eu vou encher meu texto de piada!
Não precisa se desesperar e nem forçar isso. Provavelmente, o próprio conteúdo da sua história já vai trazer um pouco o gênero para o texto. E sempre revisar o seu texto. Erros de digitação, frases confusas vão fazer com que quem está lendo não entenda o conteúdo da sua história, que é justamente o que importa numa sinopse. Escreve, dá um tempinho e depois relê com calma, imaginando que você é uma pessoa que não conhece o projeto. Aí você se pergunta: dá pra entender? A história tá interessante? E aí é só arrumar o que não tá tão legal. Esse vídeo é um pouco mais técnico, porque sinopse é um texto mais técnico. Mas eu preciso lembrar que em arte não existem regras escritas em pedra. O que eu tô trazendo são ferramentas que eu espero te ajudem a escrever. Curtiu esse vídeo? Então curte aqui embaixo para eu ficar sabendo também e compartilha com alguém que você acha que precisa de uma ajudinha para escrever uma sinopse. Se você quiser deixar algum comentário, só escrever aqui embaixo e para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até a próxima!